Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, em que as cotações estão em ritmo desacelerado. De acordo com o relatório mais recente elaborado pela Scott Consultoria, o mercado de reposição está desacelerado. Após dezembro iniciar com ajustes que beneficiaram o mercado do boi gordo, a maior parte das indústrias frigoríficas fechou as escalas de abate até janeiro de 2023, cenário que pressionou as cotações da arroba do boi gordo, o que impacta no mercado de reposição, que apresentava sinais tímidos de retomada. Considerando a média de todas as categorias aneloradas, de machos e fêmeas para reposição, as cotações recuaram 0,5% no comparativo semanal. A demanda pela cria está maior comparada aos meses passados, porém segue se restabelecendo. A ausência de compradores é bastante sentida, mas a perspectiva é positiva no curto prazo, pois as chuvas já estão mais regulares e o pasto mais volumoso. Por conta da boa oferta de bezerros, as cotações continuam sofrendo uma pressão baixista, embora pontuais incrementos possam ser observados no volume de negócios. Na relação de troca, o destaque fica com o Mato Grosso do Sul. Por lá, contexto favorável para o recriador em todas as categorias, no comparativo mensal. Para o boi magro, melhora no poder de compra de 2,8%. Atualmente, é possível comprar 1,43 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Em novembro, com a mesma venda, comprava-se 1,40 boi magro. Em igual comparação, o poder de compra para o garrote registrou melhora de 4,4%. Atualmente, é possível comprar 1,59 garrote com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, frente a 1,52 do último mês. Para o bezerro de ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, compra-se 1,90 bezerro, alta de 8,6% no poder de compra. No caso dos bezerros de desmama, compram-se hoje 2,25 com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, crescimento de 5,8% no comparativo mensal. A União Europeia fechou um acordo para taxar importações com base em emissões de gases de efeito estufa. Vamos ver na reportagem o que prevê esse acordo e as possíveis consequências para o Brasil. O acordo de mecanismo de ajuste de carbono na fronteira finaliza depois de mais de um ano as negociações do plano para taxação sobre importações com base em emissões de gases relacionados ao efeito estufa durante a produção das mercadorias, inserindo pela primeira vez regulações de crise climática no comércio global. O plano deve ser adotado pela União Europeia nas próximas semanas. Se trata de uma medida comercial que possivelmente viola as regras da Organização Mundial do Comércio, que não foi devidamente discutida com os parceiros comerciais da União Europeia. E o que isso significa? Significa que uma medida adotada por um objetivo legítimo pode, na prática, servir para proteger interesses comerciais europeus. Pode ser, na prática, uma medida protecionista. O imposto se aplicaria primeiro a algumas indústrias de maior consumo de energia da Europa: alumínio, aço, fertilizantes, cimento, alguns produtos químicos e produção de hidrogênio, que devem crescer rapidamente nos próximos anos. Ainda que a medida esteja em discussão, ainda que nós não conheçamos os detalhes da medida, é muito importante para a indústria brasileira e, na verdade, para a indústria de todo mundo se preparar para essas novas condições de acesso ao mercado europeu, porque todos os países que exportam para a União Europeia os produtos cobertos pela medida terão que se adaptar a essa nova realidade que, na prática, vai encarecer, vai dificultar o acesso ao mercado europeu. Para os produtores brasileiros, a taxação pode criar barreiras para as exportações no futuro, já que a ideia é de que se pague dentro e fora da Europa. O projeto aumentará o ônus dos exportadores dos produtos afetados, além de desconsiderar os diferentes níveis de desenvolvimento dos países que teriam que se adequar à nova legislação, mesmo sem subsídios à transição e adaptação climática. A princípio, essa norma não se aplica aos produtos do agronegócio. Mas nós sabemos, no debate europeu atual, que existe uma tendência de se expandir o rol dos setores regulados e, ao longo do tempo, o agro pode sim entrar nesse conjunto de setores regulados e, portanto, exigidos a cumprir com esse imposto na fronteira. O que isso pode significar para o produtor brasileiro? Primeiro, a tendência é que, ao longo do tempo,
o Brasil e outros países que exportam alimentos para a Europa tenham que se adaptar se quiserem continuar mandando os produtos para lá. Para isso, será necessário, para começar a conversa, aprender a medir a pegada de carbono de um produto. E aqui existe um desafio muito delicado. Primeiro, é que não existem muitas instituições, ou talvez faltem no mercado hoje, instituições suficientes para orientar, treinar o nosso produtor a realizar essa mensuração da sua pegada de carbono. Segundo, boa parte dos parâmetros que ainda orientam esse processo de mensuração das emissões brasileiras foram feitos olhando para uma realidade diferente da nossa, uma realidade temperada, em que a dinâmica de fotossíntese e a complexidade do solo é diferente da dinâmica e da complexidade brasileiros. A taxação entraria em vigor a partir de outubro de 2023. Primeiro, apenas como uma exigência para relatar as emissões de gases de efeito estufa associadas às importações. Após alguns anos, viria a obrigação de pagar o imposto, acompanhando o cronograma da União Europeia para eliminar as licenças de emissões gratuitas que o bloco dá às suas indústrias sob o sistema. O plano da União Europeia é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. Realizar esse processo pode não ser barato. Nós sabemos que para que haja uma certificação, uma mensuração, uma revelação precisa da pegada de carbono de um produto, é necessário contratar instituições, empresas, que irão realizar um tipo de atividade e para isso existe um custo a ser pago. Esse cartório da certificação e da mensuração da pegada dos produtos brasileiros do agro terá, portanto, ao longo do tempo que ser assimilado na base pelos produtores para que esse produto ganhe, portanto, acesso ao mercado europeu. Agora vamos para o primeiro intervalo. Na volta, você acompanha o nosso quadro semanal Pecuária em Alta, que hoje aborda o programa Alta Cria. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Agora vamos com o Pecuária em Alta. O assunto de hoje é o programa Alta Cria. Acompanhe. Mostrar e discutir os principais dados da área de cria e recria. Esse é o objetivo do programa Alta Cria, que avalia informações da eficiência de colostragem, morbidade, desempenho e mortalidade e diferentes tipos de criação. Após 6 anos no levantamento de dados do programa Alta Cria, a gente vê aí um fechamento de dados espetacular. A cada ano, as fazendas vêm evoluindo e vêm trazendo muita informação valiosa a nível nacional. É muito importante a gente ver que esse grupo aí de mais de 140 fazendas vem trazendo uma referência para a nossa realidade. E a gente vê outras fazendas se espelhando e buscando melhorar a cada vez mais, sem dúvida que vai trazer um impacto muito grande para o sistema de produção de leite, onde hoje o foco se torna a criação das bezerras e das novilhas leiteiras. Ele traz vários caminhos, várias ferramentas para essa evolução na criação, porque tem muito conhecimento técnico, então tem um grupo de WhatsApp, tem muitos fazendeiros lá dentro, tem vários conselheiros, sempre tentando ajudar, sempre tentando levar conhecimentos e pesquisas aplicadas no campo. E além disso, hoje o programa Alta Cria, ele mostra os números, mostra a realidade das fazendas e mais que mostrar a realidade das fazendas, é um padrão de comparação. E, além disso, ele mostra o que seria o ideal para uma fazenda. Então, com certeza que esse programa ele tem contribuído muito na criação de bezerras. O Alta Cria é o primeiro programa nacional de levantamentos de dados de bezerras leiteiras e já alcançou a marca de 135 mil bezerras avaliadas. Normalmente as fazendas não davam muita importância à criação de bezerras. As bezerras eram criadas, mas ninguém se preocupava com a colostragem, os números de doenças não eram levantados, o ganho de peso dessa categoria não era levantado. O número que a gente tinha na maior parte das fazendas era de mortalidade, mesmo assim em poucas fazendas.
programa Alta Cria veio trazer uma necessidade, mostrar a necessidade de um foco na criação de bezerras, com levantamento de dados, para que com aqueles dados a gente pudesse, em cada fazenda, melhorar essa etapa da criação. Com isso, o que a gente observou? Nós passamos a ter animais desaleitando mais pesados, animais morrendo menos, e fomos vendo os dados aí de evolução na produção de leite na primeira lactação, e vamos ver dados aí também de segunda lactação. Então o impacto foi muito grande e é muito prazeroso trabalhar com esse programa e ver isso, ver essa evolução dos produtores e de todos nós, professores e técnicos. Sem dúvida nenhuma, o programa Alta Cria foi um grande diferencial quando foi lançado, porque foi o primeiro programa que trouxe esse olhar para uma fase da criação que os produtores pouco olhavam, né? Para as bezerras, sempre produtores muito preocupados com a produção em si, com as vacas que estão em lactação, mas se olhava pouco para essa categoria que a gente sabe que é tão importante. O Alta Cria trouxe esse olhar que possibilitou que as fazendas melhorassem essas criações de bezerras. Este ano, o programa apresentou dados de 138 fazendas parceiras entre os maiores produtores de leite do país, distribuídas em 13 estados brasileiros. O Alta Cria, desde que começou em 2017, ele vem revolucionando a criação de bezerras no Brasil. Hoje, a gente está vivendo números já de reprodução que a gente não acreditava que ia ver, taxa de prenhez acima dos 30%, produções médias de leite nas fazendas alcançando os patamares de 40%. Então, lógico, a gente sabe que não é só a criação de bezerra que ajudou a fazer isso aí. Lógico, tem genética, tem conforto, tem nutrição, mas com certeza esse impacto e essa melhoria que o programa trouxe para a criação de bezerra nacional tem influenciado muito nessa produção de leite que está acontecendo hoje, que estamos vivendo. E com certeza está melhorando gradativamente nos próximos anos. Eu acho que é o estímulo de você registrar todos os parâmetros das bezerras. Eu acho que isso foi a grande sacada de vocês do Alta para ajudar a pecuária leiteira. E com isso, conseguir dimensionar esses registros em forma de tabulações de dados e até em competições, vamos dizer assim. Isso eu acho foi ótima a ideia. O Alta Cria, quando ele veio, né, nas fazendas, quando ele entrou nas fazendas, ele foi muito positivo. Primeiro porque ele abriu o olho de todo mundo para a criação de bezerra. E aí a gente assustou naquele primeiro momento, que a gente levava para a fazenda, olhava os resultados, olhava o que estava na literatura, se comparava com os americanos, e a gente via que a gente estava muito para trás. E aí o Alta Cria assim, nos motivou, nos levou a pensar, a refletir sobre os nossos números. E a gente foi cada vez mais trabalhando para melhorar eles. E o benchmark mais ainda, que acaba que a gente se cobra mais, a gente procura mais abater as metas propostas pelo programa e internamente pela própria fazenda. O benchmarking trouxe informações coletadas de quase 35 mil bezerras nascidas entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022. Antes do programa a gente ficava muito perdido em relação a números, né? Levantava muito pouco número sobre a recria, não dava muita importância para isso, não conseguia comparar com outras fazendas, então a gente tinha uma dificuldade de saber se alguns problemas eram normais ou se eram pontos que eram fáceis de serem melhorados. Infelizmente, né, nós temos muito poucos dados nacionais que trazem informações, né, sobre a criação de bezerros no Brasil. E isso impacta, né, muito quando a gente começa a fazer esse benchmarking com as fazendas, entre as fazendas. Tudo bem que nós estamos falando geralmente de fazendas bem tecnificadas, mas isso já começa a ser um grande retrato, né, do que é a criação de bezerros no Brasil e mais, colocar padrões que a gente pode chegar e oportunidades onde a gente pode chegar de melhorias dentro das fazendas. Mais de 200 pessoas participaram do evento realizado em São Carlos, no interior de São Paulo. Esse simpósio é sensacional porque ele é bastante focado no tema, né, de criação de bezerras, e ele permite que a gente invista um dia inteiro,
né, discutindo o que tem de mais recente em pesquisa, nas práticas que muitos consultores têm recomendado, que os produtores têm adotado nas propriedades, e isso tem trazido uma evolução enorme no que diz respeito à criação das bezerras, com menor mortalidade, menos morbidade e aumento na produção de leite futura. Essa troca de conhecimento que está acontecendo no simpósio como Alta Cria fortalece toda a cadeia e um produtor puxa o outro para cima, a evoluir e a produzir mais e melhor. A programação permitiu troca de informações dos participantes com os profissionais mais conceituados da pecuária leiteira. Os eventos permitem com que a gente encontre produtores, colaboradores, pesquisadores, que a gente troque muitas informações em prol do desenvolvimento da cadeia leiteira, especificamente aqui no Alta Cria, nessa parte de criação de bezerras. Isso faz com que a gente consiga parar para pensar realmente sobre os problemas das fazendas e como a gente pode propor soluções. As palestras trazem novas informações, todos que participam trazem discussões que colaboram muito com o desenvolvimento de um conhecimento para a melhoria da cadeia leiteira. O simpósio mostra o que a gente tem de mais novo na pesquisa, com dados de fazenda, dados reais, e essa troca de experiência entre os conselheiros, entre os produtores, entre os funcionários da fazenda é muito rico, permite incorporação de novas tecnologias na realidade, prospecção de novas pesquisas, de problemas reais que estão acontecendo. Então, isso oxigena a pecuária com novas decisões, melhoria cada vez mais para o programa Alta Cria. Quer saber mais sobre o programa Alta Cria? Entre em contato com um de nossos representantes. Quase 200 países firmaram um acordo histórico para reverter os perigos da biodiversidade. O acordo estabelece metas para proteger 30% dos ecossistemas até o fim da década, além da restauração também de 30% de áreas terrestres e marítimas degradadas. Um dos objetivos principais é tomar ações urgentes para impedir que espécies ameaçadas de extinção de fato desapareçam. Cientistas alertam que a Terra está entrando na 6ª extinção em massa, a maior desde a era dos dinossauros. Para impedir isso, países ricos concordaram em investir 30 bilhões de dólares até 2030. Mesmo assim, nações africanas deixaram claras as críticas ao acordo, porque não tiveram apoio suficiente para a criação de um novo fundo para a biodiversidade, o que poderia garantir mais dinheiro a países mais pobres. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta segunda-feira. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 4 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista do dia no Triângulo Mineiro. Por lá, o boi tropeçou para R$ 266 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do FUN Rural. Seguimos para Dourados, no Mato Grosso do Sul. O macho rolou morro abaixo e não vale mais do que R$ 261. No noroeste do Paraná, o macho caiu para R$ 276. Vamos agora para o Nordeste. No oeste do Maranhão, o boi não passa dos R$ 263. Fechamos a lista do dia no estado de São Paulo. Em Barretos e Araçatuba, o boi está valendo R$ 278 no prazo de 30 dias. Agricultores familiares se unem para recuperar parte do cerrado. Eles plantaram espécies nativas do bioma em áreas de nascentes que foram atingidas por uma queimada. A comunidade unida em prol de um bem comum, plantar mudas do cerrado em uma área que ainda guarda as marcas da última queimada sofrida no período seco.
A braquiária também toma conta do terreno que abriga pinheiros plantados há muito tempo por uma empresa que já não existe mais. A iniciativa partiu da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Comunidade Agroecológica José Wilker, aqui em Sobradinho. Os moradores conseguiram as mudas por meio de doações e dedicam o tempo e o trabalho para recuperar o meio ambiente, na área conhecida como Trilha do Ciclista. Nós estamos plantando aqui na Trilha do Ciclista, né? É uma trilha que é bem conhecida aqui dentro de toda a região de Sobradinho, junto com o tempo de plantar, né? É uma iniciativa que já começou desde 2019, nós estamos dando continuidade, só que aqui é a Astracaf, tem outro movimento que também está fazendo esse plantio e é dentro de todo o Brasil, né? Está sendo esse movimento muito bom, porque nós precisamos, né, trazer para a natureza aquilo que está sendo tirado, né? Então a gente tem que replantar para a gente cuidar da natureza e do meio ambiente. A região também abriga nascentes e olha aí o ciclista passando pela trilha que faz jus a ele. Os plantios acontecem justamente agora, no período da chuva. Assim, mais ou menos umas 20 mudas, né? Que, no entanto, nós somos aqui quase mais de 20 pessoas, né? De 20 a 30, né? Então, quer dizer, hoje o intuito da gente poder plantar seria 100. 100 mudas que foram doadas pela Secretaria da Agricultura, né? Unida, a comunidade formada por pessoas de diferentes idades segue um pouco mais adiante para plantar as mudas, que além de trazerem a flora de volta, carregam muito mais significados. No mês de dezembro, que é a época da chuva, né? É um projeto de uma ONG, Tempo de Plantar, e a gente trabalha também com eles. Em conjunto, no mês de dezembro, a gente faz esse reflorestamento com a comunidade. E nós aqui estamos junto com a associação, a Astracaf, que é a Associação dos Moradores, dos Assentados, que formamos para essas ações conjuntas com a comunidade. E não só a comunidade, os associados, mas a comunidade também trabalhando com a gente nessa ação de reflorestamento da trilha do ciclista. Porque a gente precisa da terra e tem que cuidar da terra. Quem puder contribuir com doações de mudas do Cerrado, pode entrar em contato com a associação por meio das redes sociais. O caminho do replantio até chegar à Lagoa da Pedra, esse refúgio da natureza, é de 2 quilômetros. A gente está em cima de mananciais, né? Em cima de áreas que a gente tem que proteger mesmo, porque nós temos aqui nascente, estamos plantando lá do lado das nascentes e plantando até chegar na Lagoa da Pedra, né? Que é pela trilha do ciclista. Não é pensando em si próprio, pensando só na gente, pensando no mundo todo, né? Então, quer dizer, pensando nos filhos, nos netos, nos bisnetos, né? E quer dizer, e a gente só a ganhar. Eu me sinto muito feliz, é gratidão, é retribuição do que o verde, do que a natureza traz para você. Esse é um retorno que o homem pode dar para a natureza. Bacana, gratidão. E o Terra Viva DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e em uma nova edição nesta terça, às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube, no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até amanhã.